Fala, perseguidos, vamos embora para as análises dessa quinta-feira. E, cara, o vídeo de hoje vai ser bem rápido, porque nós temos, obviamente, aqui muitos times que são bem favoritos em seus jogos, tá? Então, como vocês estão vendo aqui na tela, é um dia que teremos Conference League, teremos Liga Europa, teremos FL Cup, que é da Inglaterra, teremos também La Liga, que é o jogo do Barcelona contra o Atlético Bilbao, teremos também o Celta de Vigo, mas como está no início de temporada, eu estou filtrando, né, os melhores jogos, na minha opinião, para poder comentar aqui com vocês. E teremos um grande jogo que é o Internacional contra o Grêmio, tá? Esse jogo de ida, um duelo muito equilibrado que teremos entre essas duas equipes. Ou talvez não tão equilibrado assim, né? Mas eu vou comentar para vocês. Então o vídeo de hoje vai ser bem rápido, tá? Fica até o final. Já curte logo para você não esquecer o vídeo. Já se inscreve no canal se você não é inscrito para estar todos os dias recebendo dicas como essa. E vamos embora. Começando com os super favoritos, eu começo aqui com o Freiburg contra o Motherwell, que é o time da Escócia, tá? O Freiburg é muito favorito para esse jogo, inclusive fora de casa eles venceram por 3-1, né? Então chega aqui com a vantagem. O adversário vai ter que se expor e, consequentemente, vai dar o contra-ataque. O único ponto aqui é se o Freiburg vai entrar com o time titular. Eu acredito que vai sim entrar com o time titular, porque depois desse jogo já vai começar no final de semana a Bundesliga, né? E o Freiburg volta a jogar no domingo. Então é um jogo também para dar ritmo de jogo para os jogadores, tá? Então o Freiburg deve utilizar para isso e não tem por que poupar no início de temporada, né? Então o Freiburg deve ir com o time titular e é muito superior e se mostrou isso realmente no primeiro jogo. Então é um time que sim, por mais que já esteja com a vantagem, vale a pena estar de olho na possível vitória deles, beleza? No Egito, teremos também o Pirâmides enfrentando o Abu Qir, que é um time que vem da segunda divisão, né, que subiu agora para a primeira divisão. E uma coisa que eu sempre comento aqui com vocês é que o Pirâmides, o Al-Ahly e também o Zamalek, que empatou na estreia, né, acabou empatando na estreia, mas é o atual campeão do Egito, foi o Zamalek. Mas antes disso tinha sido Pirâmides ou Al-Ahly. Pirâmides ou Al-Ahly, né? O Al-Ahly e o Pirâmides são os times que mais têm investimentos hoje no Egito, né? O Pirâmides é um time que tem dono, é uma SAF. Então, por isso que é o time que mais tem investimentos. Inclusive, se você for olhar, né, porque o nome do time não era Pirâmides FC, eu esqueci agora o nome que era. Mas eles mudaram o nome. Você vai ver os jogos do Pirâmides, não tem praticamente torcida, né? Porque é um time que é novo, tá? Mas é um time que tem investimento e acaba sendo um time muito bom. E dentro do Egito, junto com o Al-Ahly, eles competem ali pelo título praticamente todos os anos. Uma vez ou outra agora que acontece como o Zamalek furou a bolha e conseguiu ser campeão. Então, quando o Al-Ahly e o Pirâmides estão em campo, contra qualquer outra equipe, eles são favoritos, tá? Contra qualquer outra equipe, eles são favoritos. E não é diferente aqui, tá? É um time que começou bem agora na primeira divisão, com vitória, né? Mas é muito inferior ao Pirâmides. Por isso que é sempre bom estar de olho na vitória do Pirâmides e do Al-Ahly quando eles estão em campo. O Salzburg vai jogar contra o Midtjylland. O Salzburg venceu fora de casa por 1-0. Nesse jogo também ficou muito nítido a superioridade, né, do Salzburg. É um time extremamente ofensivo. Em casa, é um time que começa com muita intensidade e pressionando bastante os adversários. E eu acredito que não vai ser diferente aqui, até porque a diferença é de apenas um gol e uma vaga para a Liga Europa, que é muito importante para o Salzburg. Então a vitória do Salzburg é uma boa. E olho também no mercado de escanteios, né? Principalmente para eles cobrarem primeiro 3 cantos, também é uma boa. A média de escanteios do Salzburg é de 7,7 escanteios cobrados por jogo quando jogam em casa. E no primeiro tempo a média de 4,4. Então, para eles vencerem e cobrarem primeiro 3 escanteios, é uma boa. Outro time que precisa muito da vitória é o Brighton, né? Que no primeiro jogo contra o Tromsø foi um 0-0 e agora vai decidir em casa, também valendo uma vaga para a Conference League, que é um dos objetivos do Brighton, né? Então a vitória deles também, e para eles cobrarem primeiro 3 escanteios, também é uma boa. O Brighton jogou no final de semana pela Premier League, que estreou, contra o Aston Villa e aplicou uma goleada por 4-0, que inclusive me surpreendeu muito, né? Porque o primeiro jogo contra o Tromsø do Brighton foi um jogo muito ruim do Brighton, mas contra o Aston Villa os caras realmente assim jogaram muita bola. Óbvio que depois do terceiro gol veio a expulsão do Aston Villa também e acabou deixando o jogo ainda mais fácil para o Brighton.
mas isso não tira o mérito do início de jogo tão forte que o Brighton fez. Então, para eles vencerem o jogo e também cobrarem primeiro 3 escanteios, é uma boa opção. O outro super favorito que eu listei aqui é na FL Cup, né? Teremos o Chelsea contra o Luton. O Chelsea deve rodar um pouco o elenco aqui, né? Deve entrar com um time misto, né? Dar oportunidade de vaga para ritmo de jogo para os jogadores que estavam no banco ali, como é o caso, por exemplo, do próprio Estevão, né? Então deve entrar nesse jogo, mas mesmo rodando o time, entrando com o time misto, o Chelsea é favorito contra o Luton, né? Ainda mais jogando em casa, em um jogo de mata-mata decisivo. Então a vitória do Chelsea é uma boa, assim como a vitória do Fulham é uma boa diante do Wimbledon, né? Times do primeiro escalão, da primeira divisão, jogando contra times de terceira divisão. Então, assim, super favoritos, obviamente, para sair com a vitória, ainda mais jogando em seus domínios, né? E o Barcelona enfrentará o Atlético Bilbao. Eu venho comentando, né, e fazendo um alerta para vocês que nesse início de temporada a gente tem que ter muito cuidado em apostar na vitória dos times, né? Porque os caras ainda estão sem ritmo de jogo, os caras ainda estão pegando aquela velocidade, né? Aquele ritmo acelerado. Então vai oscilar bastante. E a gente viu, por exemplo, na Premier League, vários favoritos começando mal, né? Vários favoritos tropeçando. Na própria La Liga também, né? Uma dificuldade principalmente ali do Atlético de Madrid, na sua primeira partida, que só foi conquistar a vitória no final do jogo, na primeira partida, porque eles já fizeram duas, né? E o Real Madrid também contra o Espanhol, né? O Espanhol fazendo um jogo muito duro, o Real Madrid só foi conseguir fazer um gol também no final do jogo. A gente viu quanto esse jogo foi jogos difíceis, né? O Barcelona enfrentou o Elche, só que o Elche não teve tanta competitividade. O Elche é um time muito diferente desses pequenos, porque é um time que vai para cima dos adversários. E aí acabou que contra o Barcelona eles deram muito espaço, né? E aí o Barcelona tinha jogadores como, por exemplo, Rafinha, Firmin, né? Que para mim foram os dois melhores jogadores. Que esses sim são jogadores que fizeram uma boa pré-temporada, né? Porque não ficou muito tempo na Copa do Mundo e aí voltou mais cedo, se preparou melhor. E fisicamente você vê que esses caras estão muito acima dos outros, né? E por isso que o Barcelona até venceu com muita tranquilidade, né? Goleou o Elche, mas por conta desses jogadores que voltou cedo da Copa do Mundo e no caso do Fermin nem foi. Nesse caso aqui, já vai mais uma semaninha ali, né? Mais alguns dias de preparação. O Barcelona vai jogar em casa, né? O primeiro jogo oficial de La Liga dentro de casa. E óbvio que o Barcelona vai querer fazer uma boa apresentação. O Atlético Bilbao, por outro lado, começou perdendo, né, a temporada. Começou muito mal. Inclusive uma derrota para o Sevilha, né, em casa, por 3-1. Teve jogador expulso. Isso ajudou muito o Sevilha, obviamente. Mas, cara, o Sevilha é um time muito ruim, tá? É um dos times que, na minha opinião, vai brigar na parte de baixo, do meio para baixo da tabela. Mas defensivamente o Bilbao, desde a temporada passada, já vem muito mal também, né? Defensivamente. Dito isso, o Barcelona tem muita qualidade individual. Aqui vai ter a estreia de Rodri, o Hans Flick já falou que o Rodri vai ter minutos. Vai ter também o Gordon, o ADM, que vai estar disponível, assim como estava no jogo passado. A gente já vai ver um Barcelona com a cara de titular aqui, tá? Diferente do outro jogo que foi um time misto. Dito isso, o Barcelona é favorito para poder vencer. Gosto também de apostar no chute ao gol do Rafinha, porque é um cara que se mostrou estar num nível físico muito à frente dos outros, e está jogando de falso 9, né? Então está tendo muitas oportunidades de finalizar. Então eu gosto também de chutar o gol do Rafinha, tá? E é um jogo sempre, jogos do Barcelona é favorável para gols, mais de 1,5, olhar para o gol no primeiro tempo é sempre uma boa opção. Favoritos são times que tendem a ganhar, mas que não são super favoritos como esses outros que eu falei. Temos o Mônaco, do Felipe Luiz, é um time que nesse início de temporada já se mostrou que se defende muito bem. Venceu o primeiro jogo por 3-2, né, tomou 2 gols, mas aqui já foi um gol, foi na reta final do jogo, já nos minutos finais. Em casa deve confirmar esse favoritismo, acredito na vitória do Mônaco. Eu só vou esperar no ao vivo essa odds valorizar, porque o Mônaco não é um time que começa o jogo, né, com muita intensidade. Ele costuma controlar mais o jogo até chegar ao gol. E aí demora para chegar ao gol, não tem feito gol nos primeiros minutos, então acredito que essa odds vai valorizar para a gente pegar uma cotação melhor. O Pafos vai enfrentar o Dinamo City. O primeiro jogo foi um 0-0, 1-1, e o Pafos levou a decisão para dentro de casa e é bem favorito para voltar a vencer esse jogo também.
É um jogo que também eu recomendo esperar uma valorização de odds, mas eu também destaco aqui, nesse caso do Paphos, o mercado de cantos, né? Para eles cobrarem primeiro 3 escanteios, tá? Porque o adversário tem uma média muito baixa de escanteios cobrados, principalmente no primeiro tempo, e o Paphos, por jogar em casa, deve começar o jogo amassando, né? Indo para cima. E os outros dois favoritos é o Copenhague contra o Inter, que foi um 0-0, né? O primeiro jogo. O Copenhague agora em casa tem um time que tem muito mais qualidade, a tendência é vencer. E o Lillestrøm também é bem favorito. O primeiro jogo acabou empatado com 0-0 e em casa também tem tudo para vencer. Agora, jogos que são favoritos que eu deixei para trabalhar no ao vivo. O primeiro deles é a Atalanta. Por que eu deixei para trabalhar no ao vivo? No jogo de ida, que a Atalanta jogou em casa, eu apostei na vitória da Atalanta e foi um empate, né, por 0-0, onde a Atalanta não produziu, cara. A Atalanta foi muito mal, poucas oportunidades, até criou ali boas chances, mas não foi aquele amasso da Atalanta como eu imaginei, jogando em casa contra o Tel Aviv, né? Então, eu fiquei muito com o pé atrás dessa Atalanta, inclusive no final de semana teve a estreia do Campeonato Italiano, e na estreia do Campeonato Italiano, a Atalanta foi bem pra caramba, venceu o seu jogo até com tranquilidade. Mas aqui, como vai jogar fora de casa, eu vou analisar no ao vivo para ver se vale a pena ou não estar a favor da vitória da Atalanta, de acordo com o que o campo está mostrando. E também eu não gostei da odds 1,44. Para mim, é uma odds baixa pelo fato de jogar fora de casa, tá? E no caso de Internacional e Grêmio, é um jogo muito difícil de se apostar também. Porque por mais que o Internacional tenha encontrado uma forma de jogar, coisa que o Grêmio ainda não encontrou, né? O Grêmio é um time que todo jogo parece que o time está estreando, né? Parece que está tendo um novo estilo de jogo. E é um time muito mais frágil defensivamente no momento do que o Internacional. E por isso que a cotação está correta. Tá? O Internacional pagando em 95, vai jogar em casa, e o Grêmio pagando odds 4. O Internacional tem se defendido melhor e tem explorado o contra-ataque. Baixa o bloco e joga nos contra-ataques. Isso tem dado certo para o Internacional. Porém, esse jogo pode ser que o Grêmio jogue de maneira também reativa, porque está jogando fora de casa. E isso pode complicar a vida do Internacional, porque está acostumado a dar a bola para o adversário. Por esse motivo, eu vou trabalhar muito nesse jogo Eu vou trabalhar muito aqui no ao vivo, tá? Mas no pré-jogo eu gosto de ambos os times tomarem 2 cartões, né? Um clássico como esse no mata-mata é sempre bom. E eu vou trabalhar também para o Internacional dar 3 chutes no gol, pelo menos, e também fazer 3 escanteios, né? Porque eu acredito que por jogar em casa e também a torcida vai estar empurrando, e pela forma que joga, né, nos contra-ataques, com muita velocidade, pelas pontas, com o Carboneiro e o Bernabé, a tendência é o Internacional cobrar esses 3 escanteios aí e também dar 3 chutes no gol, né? Só mostrando aqui para vocês, a média de escanteios do Internacional em casa tem sido de 4,9, não é uma média tão alta, tá? Porém, a do Grêmio também é muito baixa quando joga fora de casa, porque quando joga fora de casa ele costuma dar um pouco mais da bola para o adversário. Vamos ver como é que vai se comportar esses dois times, mas é um jogo muito difícil de se apostar no pré-jogo. E o jogo que eu listo aqui, que eu listei para gols, é o Benfica, né, contra o Aarhus. O Aarhus perdeu de 3-1 o primeiro jogo, vai jogar em casa agora, vai pro tudo ou nada. Benfica é um time que sabe contra-atacar muito bem, tendência de um jogo aberto, muito favorável para gols, está pagando um pouco a odds, mas dá para utilizar em uma dupla. E o Trabzonspor perdeu também o jogo em casa. O Trabzonspor perdeu por 1-0. O Trabzonspor é uma equipe que eu estou destacando aqui nesse início de temporada, que é muito bom para escanteios, né? Então, olho nos escanteios do Trabzonspor, né? O Reis 3 cantos, Reis 5 cantos, pode ser uma boa. É um time que trabalha muito pelos lados do campo e pelo fato de estar em desvantagem, deve ir para cima e o Ferencváros deve explorar somente os contra-ataques, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal, vamos para cima.